E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de processo civil aqui da nossa playlist sobre jurisdição e competência. Prometo que o assunto está terminando, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as causas modificativas de competência, tudo bem? Então nós vamos ver aquelas situações previstas pelo Código em que será possível alterar a regra de competência. Eu espero você, não sai daí. Olha só, para a gente começar o nosso estudo, eu quero fazer com você a leitura do artigo 43 do CPC. Vem comigo para a tela. Então, olha só. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Meus caros, nós temos várias coisas importantes para tratar. Esse artigo 43 traz a regra da perpetuatio jurisdicionis. Perpetuatio jurisdicionis. Mas afinal de contas, professor, o que significa esse nome bonito, perpetuatio jurisdicionis? Ora, essa perpetuatio jurisdicionis quer dizer a regra da perpetuação de jurisdição. Tá, professor? Fiquei na mesma. Olha só, quando eu entro com uma ação, tá? Eu elaboro a minha petição inicial e eu devo protocolar essa ação. Tudo bem? Então eu vou lá no sistema, né? Hoje nós temos o processo digital, é tudo informatizado. Então eu estou lá no sistema, eu pego a minha petição inicial, pego os respectivos documentos e eu protocolo a minha petição. O artigo 43 disse que no momento do registro vai haver a fixação da competência. A petição inicial, meus caros, ela deve ser registrada, tudo bem? Quando ela é registrada, nós temos um número, né, que o sistema confere a essa petição inicial. Um número de identificação, como se essa petição inicial ganhasse um RG, por exemplo, para ela poder ser identificada. Naquelas comarcas onde nós temos mais de uma vara, né, nós vamos ter o registro e, posteriormente, nós vamos ter a distribuição dessa petição inicial. Então, protocolei a petição inicial, ela foi registrada, ganhou um numerozinho. O que acontece? Naquelas comarcas grandes, com mais de uma vara, essa petição inicial vai ser distribuída para uma das varas. Então, por exemplo, a cidade X tem 5 varas cíveis, por exemplo. Depois de registrada a petição inicial, ela vai ser distribuída através de um sorteio que o próprio sistema faz para uma dessas 5 varas cíveis. Tudo bem? Naquelas comarcas de vara única, né, é claro que não vai haver distribuição. A petição inicial é protocolada, registrada e vai para a única vara, evidentemente. Agora, e aí? Quando essa petição inicial é distribuída, quando ela é registrada, né, dependendo aí do número de varas, aquela ação teve a sua competência fixada naquele juízo, naquela vara. Então, por exemplo, a minha ação foi distribuída para a 5ª vara cível. É a 5ª vara cível que fixou a competência para aquela ação. Significa que a ação começou na 5ª vara cível, ela vai tramitar na 5ª vara cível e vai terminar na 5ª vara cível. Por causa de quê? Do artigo 43, dessa regra da perpetuatio jurisdicionis. Tudo bem? Com a perpetuatio jurisdicionis,
a vara, o juízo que recebe a petição inicial, vai ficar com essa ação até o final. Por isso que nós dizemos a jurisdição, ela se perpetua. Agora, eu te pergunto, é possível haver uma alteração dessa competência? Então a minha ação foi distribuída para a quinta vara cível, ela começou na quinta vara cível, mas ela muda de vara, muda de juízo no meio do caminho? Pois é isso que nós vamos ver agora. Vem aqui comigo para a tela. Então dá uma olhada. Primeiro, veja, nós temos os casos de prorrogação voluntária da competência. Tudo bem? Prorrogação voluntária da competência. Essa prorrogação voluntária da competência, ela vai acontecer em duas situações. Nessas duas situações, a competência vai ser alterada por vontade das partes. Ok? E quando nós falamos dessa prorrogação voluntária de competência, nós estamos falando de competência relativa, tá? Competência relativa. Por quê? Porque competência absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes. Muito bem, quais são os casos de prorrogação voluntária da competência? Primeiro, não alegação da incompetência relativa. Eu já cheguei a conversar com vocês sobre esse caso. Então dá uma olhada. Veja, pensa que a ação ela deveria ter sido proposta no domicílio do réu, por exemplo. Lá pelas regras de competência territorial que nós estudamos, e a competência territorial, você já sabe, é relativa, eu tinha que ter proposto a ação no domicílio do réu, mas não propus. Eu propus a ação no domicílio do autor. Ok? Veja, em tese, eu tenho uma incompetência nesse caso. Porque o CPC mandava propor ação no domicílio do réu, eu propus no domicílio do autor. Bom, e aí? Seguinte, o réu, ele pode vir em preliminar de contestação e alegar o vício. Falar, ó, seguinte, incompetência relativa. A ação tinha que ter sido proposta no meu domicílio e não foi. Se o réu faz isso e o juiz acolhe o vício da incompetência, ele remete o processo para o juiz competente. Mas e se ninguém fala nada? E se ninguém fala nada? Incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício. Então, o juiz não pode falar nada e o réu não se pronunciou, não falou nada. O que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno da prorrogação da competência. O juiz que era incompetente se torna competente. Então, nesse caso, a competência ela foi modificada pela vontade das partes. Tinha que ter sido proposta a ação no domicílio do réu, pela regra fixada pelo CPC. Mas foi proposta no domicílio do autor e ninguém falou nada. Com isso, nós tivemos uma causa modificadora da competência. Tudo bem? Agora, a prorrogação voluntária também pode acontecer num segundo caso. Vem comigo. E a segunda espécie, segunda causa de prorrogação voluntária é o famoso foro de eleição. Famoso foro de eleição. Algo, diga-se de passagem, bastante comum na prática. Então, olha só, como é que funciona essa história de foro de eleição? Foro de eleição, meus amigos, nada mais é do que a escolha pelas partes do local aonde a ação vai ser proposta. Nesse caso, nós estamos tendo uma escolha da competência relativa. Friso,
Competência absoluta não pode ser objeto de foro de eleição, tá? Então nós estamos falando aqui ou de competência valorativa ou territorial. Então as partes, nesses casos, escolhem onde vão propor a ação. Então, por exemplo, eu faço um contrato com uma determinada empresa, tá? Eu resido na cidade de Santos e a empresa é em São Paulo, tá? No contrato tem uma cláusula: as partes elegem o foro de São Paulo para dirimir eventuais conflitos judiciais oriundos desta relação contratual. Pronto. As partes escolheram o foro, ok? Algumas coisas você precisa saber sobre foro de eleição. Primeiro, eu já disse, ele só é cabível nos casos de competência relativa, mas não é só isso. Foro de eleição tem que ser sempre expresso, tá? Então não existe essa possibilidade, não, as partes tacitamente escolheram o foro. Não. Foro de eleição tem que ser sempre expresso, tem que ser sempre escrito, tudo bem? Portanto, não é possível você alegar o foro de eleição que foi pactuado verbalmente, tá? Ele tem que ser por escrito, tem que ser expresso. Outro ponto, quando nós temos o fenômeno da sucessão processual, e eu acho que você já sabe o que é esse fenômeno, mas eu vou só relembrar, sucessão processual é a saída de uma parte e entrada de outra. O que acontece, por exemplo, quando uma parte morre, tá? A parte morreu, obviamente ela sai do processo e outra parte, o filho, o herdeiro, entra no lugar. Fenômeno da sucessão processual. Havendo sucessão processual, o foro de eleição tem que ser respeitado. Então imagina o seguinte, eu que sou o réu, né? Eu que sou parte da ação, eu escolhi o foro da cidade de São Paulo e a ação foi proposta lá. Se eu morro no meio do caminho e o meu filho me sucede no processo, ele tem que continuar no foro de São Paulo. Tudo bem? Houve o fenômeno da sucessão processual, mas o sucessor tem que se sujeitar ao foro de eleição. Agora, por outro lado, veja, o foro de eleição, ele é um negócio jurídico processual. Então, ele não vincula aquele que não fez parte do negócio. Tudo bem? Pensa num contrato, por exemplo. Em regra, o contrato só produz efeito entre as partes que o assinaram. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. O foro de eleição, ele é um negócio jurídico processual. Então ele só produz efeitos entre as partes que pactuaram. Então se eu sou parte de um processo lá e eu fiz a escolha do foro de eleição, mas a minha esposa, por exemplo, não participou da eleição de foro, contra ela não dá para opor essa situação. Contra ela não dá para alegar que ela está, que ela precisa propor a ação ou que ela precisa participar da ação no foro. Tudo bem? Por quê? Porque ela não fez parte do pacto, ela não fez parte do acordo. Então o foro não pode ser oposto contra ela. Tudo bem? E por fim, só para a gente concluir, o foro de eleição, ele em regra é uma manifestação da liberdade das partes, tá? Só que o Código de Processo Civil permite que o juiz exerça um controle sobre o foro de eleição, tá? Então o CPC diz que o juiz deve controlar aquele foro de eleição abusivo, né? O juiz deve evitar o foro de eleição abusivo. Só que o CPC perdeu a oportunidade de dizer o que é um foro de eleição abusivo. Então nós temos um conceito jurídico aberto, indefinido. Tudo bem? Só mesmo essa previsão geral de que o juiz pode exercer o controle sobre o foro de eleição para evitar abusos entre as partes. Tudo bem? Meus amigos, vamos parando por aqui, mas eu ainda preciso falar um outro ponto sobre modificação de competência, mas isso eu deixo para o próximo vídeo, tá bom? Abraço e até lá!